É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez. Que a graça e a paz de Deus o Pai e de seu Filho Jesus Cristo possa estar habitando em cada coração aí com os irmãos. Nós aqui também já oramos, né, irmão Daniel? Sim, certamente. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. Hoje nós já estamos no estudo de número 26, com o tema Justificação pela Fé. Olha, irmão Daniel, só falta mais um para nós completarmos essa série. Com certeza, irmão Jean. Eu espero, meu querido amigo, que você esteja gostando e esteja compreendendo bem a palavra de Deus. Hoje, como o irmão já disse, um tema muito bom, a justificação pela fé. E vamos então agora direto à pergunta de número 1, para então darmos início a este estudo. Quem é a única fonte da salvação, segundo a Bíblia? Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então, irmão Geandro, nós encontramos o texto bíblico afirmando que a única fonte de salvação está no Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então à pergunta de número 2. Qual é a condição natural do homem? Romanos 3, verso 23, Jeremias 17, verso 9 e Efésios 2, verso 3 e também o capítulo 4, verso 18. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Próximo texto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. Ok, então a Bíblia revela que a condição do ser humano, a natureza humana, então ela foi pervertida pelo pecado, irmão Jean. Exatamente. E todos, por melhores que somos em nossos caráteres, em nossas atitudes, todos nós, Deus encerrou debaixo da transgressão. Exatamente. Para que pudesse usar de misericórdia para com todos. Exatamente. Nós vimos aqui, irmão Daniel, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é isso? Exatamente. Nenhum de nós, irmãos, por melhor que nós somos em nossa vida, merece a salvação. De maneira nenhuma. A salvação é um dom gratuito de Deus e precisamos nos despir da nossa própria justiça e aceitar a justiça de quem? De Cristo, certamente. Exatamente. Vamos então à pergunta de número 3. A sequência é: arrepende-se e seja batizado em nome de Jesus? Essa é a sequência? Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Mateus 4, versículo 17. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, vemos aqui com toda certeza. Agora o próximo texto, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muito bem, então o texto bíblico ele deixa muito claro que a sequência é sim verdadeira. Precisamos nos arrepender para depois então ser batizado em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara, né? Fala em Salmos: aquele que confessa os seus pecados e abandona, encontra misericórdia. Exatamente. Mas aquele que encobre as suas transgressões, jamais será perdoado. Verdade. Essa é sempre a fórmula da salvação: arrependimento, conversão e entrega genuína a Jesus. Amém. Vamos então à pergunta de número 4. O que deve ocorrer após o arrependimento? João 3, versos 3 a 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ok, então a pergunta realizada foi: o que deve ocorrer após o arrependimento? Então, querido amigo, de acordo com os textos que nós lemos, precisamos nascer de novo, ou seja, tornarmos uma nova criatura, né, irmão Jean? Exatamente, irmão. O arrependimento, o próximo passo é o batismo, é a confissão pública dos nossos pecados. Exatamente. Sermos sepultados juntamente com Cristo nas águas, para que nós possamos, pelo seu Espírito, pelo Espírito de Cristo, sermos uma nova criatura ao ressurgirmos com Ele. Amém. Pergunta de número 5. Qual é a única condição para a regeneração se operar? Lucas 15, versículo 21, 18, 13, Salmos 32, 5 e 1 João 1, 9. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Próximo texto. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Próximo texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, querido amigo, a condição para sermos salvos, a condição então para termos a salvação garantida em nossa vida, e essa busca então pelo perdão, é necessário que haja sim uma regeneração verdadeira ao buscarmos verdadeiramente esse perdão. Exatamente, irmão Daniel. Agora a pergunta de número 6. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, 1 João capítulo 2, versículo 1 e Efésios 2, 18. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Próximo texto. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Próximo texto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Imaginando. Então, irmão Daniel, a intercessão que Jesus faz por nós, ela é completa, não é isso? Exatamente. E Ele é o único que intercede por nós. Sim. Então, o último texto nos diz que o Espírito dele é que nos intercede com Sim. o nosso Espírito, não é Com isso? certeza. Então, Jesus é o nosso único intercessor. Deus dá-nos o seu perdão, porque Jesus Cristo, o seu Filho, pagou a nossa dívida, morrendo em nosso lugar, tornando-se o nosso mediador e advogado. Então, que maravilha nós encontramos nas Escrituras, irmão Jandro. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele é o nosso mediador, aquele que então intercede ao Pai por nós, a Bíblia também apresenta ele como o sacrifício que ele justifica. Vamos então à pergunta de número 7 para nós entendermos um pouco melhor como funciona essa situação então dentro do contexto bíblico. O sacrifício de Jesus justifica o pecador arrependido? Hebreus capítulo 9, versículo 22, 1 João capítulo 1, versículo 7, Romanos 5, versículo 8 ao 9 e 2 Coríntios 5, versículo 21. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Então, querido amigo e querido irmão, a palavra de Deus nos diz claramente que Cristo, por meio do seu sangue, ele nos purifica de todo pecado. Mas temos ainda um texto para confirmarmos aquilo que nós acabamos de ler. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É impressionante o amor de Deus, irmão. Exatamente. Ele deu o que era justo e sem pecado, para morrer por aquele que era ímpio e pecador. Exatamente. Para que pudesse, pela sua graça, elevar-nos até o céu, até o seu trono de graça. Sim, é o Cordeiro de Deus, limpo, inocente, puro, morrendo pelos pecadores. Exatamente. Quer você também, querido amigo, querido irmão, receber esse dom gratuito de Deus, a vida eterna, através de Jesus Cristo? Vamos abrir o nosso coração e aceitar a sua justiça, a justiça de Cristo em nós. Irmão Jean, mas agora surge uma pergunta interessante. Você então colocou diante do nosso amigo que nos assiste uma situação em que ele pode aceitar essa justificação. A pergunta de número 8 traz para nós uma reflexão interessante dentro desse contexto. Vamos a ela então. De que modo o pecador se apropria desta justificação? João 3, versos 16 e 36, Romanos capítulo 5, verso 1 e Efésios 2, verso 8 nos revela então essa resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Próximo texto. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Próximo texto então. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque, querido amigo, então a palavra de Deus diz que unicamente o que nós precisamos para sermos justificados, ou seja, sermos aceitos por esse Deus maravilhoso, é então aceitar e crer no sacrifício de seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, em nosso lugar, irmão Jean. Amém. Para que nós possamos ser justificados, receber a justiça de Cristo pela fé, precisamos apenas crer nele, no seu sacrifício. Exatamente. É isso, irmão Daniel. Precisamos compreender que Jesus é o nosso justificador. Ok, temos aí uma nota, querido amigo, interessante, onde diz: somos justificados gratuitamente por meio do sangue de Jesus Cristo e pela fé nos apropriamos dos benefícios do sacrifício do Calvário. Assim, Deus é o autor da justificação do pecador. O seu amor é a fonte desta justificação. A morte de Cristo, cujo sangue satisfaz as exigências da lei, é o meio. A fé do pecador nos méritos do Salvador é a condição. Então, a única coisa, queridos, que é necessário então para sermos justificados é unicamente termos fé em Cristo, acreditar com sinceridade naquilo então que Ele fez por mim e por você, por todos nós na cruz do Calvário. Exatamente. Queridos irmãos, nós não devemos agasalhar nenhum tipo de esperança de que nenhuma boas obras que nós façamos possa cobrir nenhuma de nossas transgressões passadas. De maneira O perdão, a justificação de todos os nossos erros, de toda a nossa vida passada, só vem única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Sim. Sabemos que daí em diante devemos receber a justiça da lei também, na obediência aos mandamentos de Deus. Com certeza. Mas essa é uma outra etapa que preenche o plano da salvação. Com certeza. Vamos então à pergunta de número 9. Abraão deixou-nos o exemplo de justificação pela fé em Cristo? Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, querido amigo, a palavra de Deus revela de maneira muito clara que Abraão, sim, ele creu no Senhor, creu na palavra do Senhor, e isso foi claramente imputado como justiça.
Isso mesmo, porque a fé de Abraão era uma fé viva. Ele creu e obedeceu a Deus Sim. pela fé. Ok. Vamos então ao próximo texto, pergunta de número 10. Pode alguém ser justificado pelas suas obras? Romanos capítulo 3, versículo 20 e 28, Gálatas 2, versículo 16, 3, 11 e Tito 3, 5. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Próximo texto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé de Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, nenhuma carne será justificada. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Próximo texto. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, querido amigo, a palavra de Deus diz claramente que não é por obras, não adianta ao ser humano, em sua sabedoria, em sua inteligência, tentar de alguma forma, com algum esforço pessoal, conseguir essa salvação, esta justificação diante do Senhor, pois não vai conseguir, pois o próprio Jesus diz claramente, sem Ele, nada poderíamos fazer. Nós dependemos de Jesus, tanto para o perdão de nossos pecados, para a justificação de nossas faltas passadas, tanto também pela força para obedecer os seus mandamentos e receber a justiça de Cristo imputada e também a comunicada. Exatamente. Que Deus abençoe a todos. Nós gostaríamos de estar sempre junto com vocês, estudando a palavra de Deus. Convidamos vocês até o próximo estudo. O próximo é o último estudo da série. Com certeza. Será um estudo, com certeza, muito importante. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e que todos esses estudos que fizemos aqui certamente sirva de bênção para você. Até o próximo encontro. Amém.